Hoje nós iremos entender alguns aspectos da Revolução Francesa de uma forma um tanto quanto diferente, usando a obra One Piece e algumas fofocas históricas envolvendo Maria Antonieta. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto ou se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. A Revolução Francesa é um dos temas mais chavosos em histórias. É sempre cobrado em vestibulares, vestibulinhos e concursos e tudo mais, sem contar que é o fato histórico que marca o início do período da Idade Contemporânea, aquela que nós estamos vivendo, que começa em 1789 com esse fato. One Piece, como eu já venho mostrando em alguns vídeos aqui no canal, ele é repleto de referências históricas e filosóficas. Eu já tenho uma playlist toda sobre esse fato. Deixarei aqui caso você curta essa obra ou relacionar entretenimento com conhecimento, vale a pena conferir. No entanto, especificamente em Revolução Francesa, eu já fiz um vídeo explicando a referência do absolutismo e usando o Oppo para explicar como que seria isso. Qual que é a grande questão aqui? A França foi o país que melhor se desenvolveu o absolutismo. Não é por menos que o Luís XIV, o rei Sol, falou: o Estado sou eu mando em tudo mais. No entanto, essas referências não se limitam só com essa questão do absolutismo. Nós podemos entender um pouquinho melhor sobre o contexto que previa, que estava ali no período da Revolução Francesa. Então, primeiro eu vou explicar o contexto, depois relacionar com a obra, certo? Vamos lá. O que acontece na França ali na década de 1780? A França estava vindo de várias guerras, estava numa crise de seca e no ano de 1789 um inverno muito rigoroso. Então, resumindo a parada, a França estava um caos, estava sem dinheiro, devendo para todo mundo, a população sem comida e também com muito frio. Ixi Maria, cara! No entanto, o rei e a nobreza não estavam nem aí para a situação da população. Eles continuavam gastando dinheiro público, que era arrecadado através dos impostos, que, diga-se de passagem, era cobrado só do terceiro estado, só da maior parte da população, que na maioria eram pobres, e enquanto a nobreza viviam lá de boa, fazendo seus banquetes, gastando tudo mais. E a população sempre de lado. Isso daí foi aumentando a insatisfação popular. Agora vamos entrar aqui como é que o One Piece trabalha essa questão. Como já dito, o Oppo, o rei absolutista, o primeiro fato é que ele pegou todos os médicos e centralizou no castelo. Dessa forma, quem precisasse de médico tinha que pagar para ele e tudo mais, ele meio que controlou essa situação, deixando a indignação da população. E diga-se de passagem, essa ilha aí do Reino de Drum era considerado a medicina mais avançada dentro da série. Bom, um outro fator aqui é que quando os piratas invadem o Reino de Drum, o que o Oppo faz? Sai fora. Clica a mula, vai lá, dá um rolê, é onde ele encontra o Luffy, inclusive, e depois que tudo está numa paz, ele volta e começa a subjugar a população. Ele está preocupado com a situação do povo que sofreu na guerra e tudo mais? Não, ele só quer restabelecer do jeito que ele estava antes, criando as leis deles e tudo mais. Ou seja, ele estava pouco se lixando com a situação da população em si. Trágico, trágico! E agora nós vamos voltar aqui para a Revolução Francesa para entender esse descaso da nobreza com a população usando algumas passagens de Maria Antonieta, que era a rainha e esposa de Luís XVI. Bom, a Maria Antonieta, ela era austríaca e se casou aos 14 anos com o rei. E ela teve que deixar sua corte, toda a vida que ela, todos os costumes que elas tinham na Áustria, ela deixou de lado para ir para a França. Segundo a história, ela não conseguiu se encaixar muito bem com a nobreza francesa. Inclusive, tem as más línguas que dizem que o rei Luís XVI não era muito chegado nela, assim, não gostava. Tanto que era uma tradição da época, no casamento assim, dos reis, dos nobres e tudo mais, a noite de núpcias era ser assistida por toda a corte. O quê? Agora, você imagine que bizarra essa cena, gente. Você se casou, vai lá para sua lua de mel e tem uma plateia ali vendo. Bom, enfim, isso é bizarríssimo. Não tem nem o que explicar, velho. Qual que é o fato? Eles não consumaram um casamento ali nesse momento. Ou seja, eles não quiseram fazer em público. O que vai acontecer? A Maria Antonieta, ela vai encontrar várias outras formas de conseguir superar essa situação e se impor na corte. Ela vai inovar a moda e tudo mais, e uma das características que ela mais vai usar são suas famosas festas e banquetes. Eram festas e banquetes que duravam uma semana ou mais, gastando muito dinheiro. Qual que é o grande problema aqui?
Lembra que eu falei que a França estava devastada para a guerra, um frio assim, um inverno muito rigoroso e a seca? Qual que é a questão? Sem comida, cobrando muito imposto. E a rainha gastando assim, absurdo. Tanto que tem uma passagem no filme que mostra que um dos conselheiros de Maria vai falar: olha Maria, o povo está na rua aí, sem pão para comer, e você fazendo essas festas, banquetes e tudo mais. E ela fala assim de uma forma bem descontraída. Fala, se eles não têm pão, dê brioche. Qual que é a grande questão aqui? Isso mostra que ela era totalmente alheia à situação da sociedade. Para quem não sabe, brioche é um pão doce que é mais caro. Então, ou seja, se as pessoas não têm pão para comer, pão francês, que é o mais simples, eles vão ter dinheiro para comprar o pão doce, que é mais requintado? Não. Mas qual que era a intenção dela? Não tem pão? Dá brioche. Tipo, tô nem aí. Mostrando que eles estavam totalmente assim desconectados com o povo. Não é que por menos que juntando o fato dessa nobreza ser totalmente alheia à situação do povo e também o fato de eles quererem combater o absolutismo, que ocasionou a Revolução Francesa. Tem muitos outros detalhes que levaram a esse fim também, mas eu quero focar nesses dois nesse vídeo. E para encerrar, eu quero pegar mais um aspecto dentro do reino de Drum em One Piece que a gente pode relacionar com a Revolução Francesa, que é na questão do Dalton. Que é um líder ali popular que, quando o rei vai embora, ele assume meio que o governo e ele se nega a se tornar um rei, ele quer fazer algo democrático. E aqui, essa questão do reino de fazer algo democrático é o ideal da Revolução Francesa, é de acabar com o absolutismo impondo a democracia. E é justamente o que o Dalton quer fazer. Mas não fica só nisso. Um dos líderes da Revolução Francesa ali, no fato histórico, era um cara chamado Danton. Caracas! Pegou a referência? Danton, líder da Revolução Francesa. Dalton, líder que quer fazer um governo democrático dentro do reino de Drum. E aí, pelo nome você já consegue pegar? Eu entendi a referência. Só que o Danton real, ele não teve ali muita sorte. Ele conseguiu fazer a Revolução Francesa e tal, só que no decorrer da Revolução, ele foi traído por seus companheiros e morto na guilhotina. Em One Piece, o Dalton não tem o mesmo destino. Por um momento a gente acha que ele morreu e tal. Porém, tem ali o Chapéu de Palha e seus amigos, principalmente o Zoro, que o salva. Então fica assim. E aí, você conseguiu relacionar alguns aspectos da Revolução Francesa com One Piece e a fofoca histórica envolvendo Maria Antonieta? Se sim, compartilhe conosco aqui nos comentários. E se você gostou da forma como eu articulei esse conteúdo, deixe aquele joinha maroto que ajuda bastante e compartilhe com seus amigos. E aqui vamos fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, a diva que me ajuda nesse canal aqui. Sem ela isso daqui não seria possível. Também queria deixar um agradecimento especial ao Enzo, que sempre que eu falo de One Piece, o Enzo Viena, ele, além de me prestar os mangás para eu acompanhar a leitura e tudo mais, qualquer dúvida que eu tenho sobre a obra, é com ele que eu falo. Valeu, Enzo! E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! Não é por menos que... Desculpa. 1, 2, 3... Não é por menos que... Oxê!